Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais um vídeo. De hoje vamos falar sobre sarna humana, uma doença de pele que causa uma coceira insuportável, principalmente à noite. Você vai entender tudo sobre ela. Fica ligado no vídeo após a vinheta. Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula. Muito bem, pessoal. Vamos falar tudo sobre sarna humana. Te liga, a sarna também é conhecida por escabiose e é uma doença de pele muito contagiosa causada por um ácaro. E este ácaro é da espécie Sarcoptes scabiei, da variação hominis. Por quê? Porque existem ácaros dessa mesma espécie, só que tem outras variações que atacam outros animais. Então há uma exclusividade. A sarna humana é exclusiva do ser humano. Então isso é importante a gente se ligar. Tipo, a sarna do cachorro, eu posso pegar? Pouco provável. Ela pode até ficar em cima do teu pulso, aí da tua mão, tentar fazer alguma coisa, mas não sai disso. Ela não vai causar uma sarna clássica que enche de coceira. Então cada espécie ali com a sua variação. Agora olha só, moçada, interessantíssimo. Ela é uma das primeiras doenças com etiologia conhecida. Imagina só, há milhares de anos atrás, as pessoas tinham viroses, tinham bacterioses, mas a gente nem imaginava que existiam vírus ou bactérias. Só sabia que tinha doença. Eles eram muito pequenos para serem observados na época. Agora já a sarna, um ácaro, pô, já é um organismo muito maior, embora sejam pequenos, são muito maiores. Então, com uma lupa, seria possível observar esses pequenos animaizinhos ali na pele e tudo mais. E aí, bom, eles já imaginaram. Então, já sabemos que o que causa a doença é esses pequenos organisminhos aí parecidos com aranhas. São pequenos ácaros. Inclusive, ácaros são parentes das aranhas. Então, eles acometem hoje aproximadamente entre 100 e 200 milhões de pessoas no mundo. Bastante gente, né, pessoal? E é uma ectoparasitose. A gente fala de ectoparasita quando são parasitas que ficam na parte de fora do corpo. É óbvio, os ácaros da sarna, eles ficam na pele, na parte de fora do nosso corpo, e é cosmopolita, ou seja, ocorre no mundo inteiro. Muito bem, entendendo o geral dessa doença, preste bem atenção. Alguém talvez esteja vendo esse vídeo falando, será que eu tô com sarna, tô com umas coceiras aqui? Bom, a gente vai ter uma ideia fortíssima se você está ou não está com sarna, ou somente é curioso, né? Porque a gente não precisa estar doente para saber as doenças. Lembrem-se, pessoal, o conhecimento é a nossa maior arma contra todas as doenças. Tu não precisa ter para conhecer, mas ao conhecer você evita ter. Até ficou bonitinho, né? Enfim, como é que é o ciclo de vida desses ácaros? Olha só, eles vivem na nossa pele. Só que eles têm que cavar a pele, até para se alimentar, se alimenta ali de fluidos e até mesmo da queratina e tal. Ele tem que cavar para se alimentar e também para botar os ovos. Então as fêmeas elas vão cavando e ao cavar elas vão deixando uma fileira de ovos. Por dia, uma fêmea chega a colocar 3 ou 4 ovos. Então ela vai cavando, vai se alimentando e vai soltando os ovinhos. Ao longo da vida dela vai liberar até 40 ovos, né? Dependendo ali se ela vive mais ou menos, mas é aproximadamente isso. Esse tá o ovo aqui, então nesses canaizinhos. Então repara, na tua pele, embaixo da epiderme, mas ainda na tua pele, há um túnel cavado por esse ácaro e lá tem uma fileira de ovos. Ora, ali eles estão protegidos, tem uma temperatura ideal para eles, tudo mais. Desses ovos vão sair larvas que se desenvolverão em ninfas e essas ninfas vão se transformar em adultos. Esses adultos vai ter o adulto macho e o adulto fêmea, que eles poderão acasalar ainda dentro do túnel ou até mesmo na superfície da pele. Se for na superfície da pele, a transmissão é muito maior, porque uma fêmea pode passar por uma outra pessoa e ela vai cavar na pele da outra pessoa. Então tu já imagina que a transmissão se dá por contato direto, né? Mas enfim, a fêmea grávida agora ou fecundada, ela vai cavar um túnel e vai seguir colocando os ovos. Repara que é um ciclo muito simples. Ela não precisa sair do hospedeiro, não precisa de um vetor, o contato se dá direto. Portanto, é um parasita com apenas um hospedeiro, um parasita monoxênico. Tranquilo? Agora, quais são os sintomas? Fala, professor, eu quero saber se eu tenho aí essa desgraça ou não. Deus queira que eu não tenha. Mas, enfim, a gente tem que parar, porque é uma doença que até hoje tem pessoas com preconceito. Fala, a pessoa tá com sarna, sai daí, sarnento. Vai encontrar sarna para se coçar, né? Pessoal, essa aqui não é uma
doença que significa falta de higiene, que significa, sei lá, uma pessoa com descuidos. Não significa isso. As pessoas podem ter com higiene, as pessoas podem ter se cuidando. Então, a gente tem que parar com esse preconceito. Mas imagina só, sintomas. Primeiro, uma coceira muito intensa, um prurido, tu fica se coçando, às vezes formando até feridas, que é uma coceira insuportável. E essa coceira, preste bem atenção, ela aumenta à noite, quando você está embaixo das cobertas. Sabe por quê? Imagina, você, vou dormir e tal, bonitinho. Você se tapa. Ao se tapar, você aumenta a temperatura. Ao aumentar a temperatura, esses ácaros, eles ficam mais ativos. Eles vão cavar mais, vão tentar se alimentar mais. E essa atividade gera essa coceira. É claro que a coceira não é somente pela atividade. Tem a questão alérgica, tem a questão dos próprios compostos que a fêmea vai liberando, a saliva, tudo isso junto ali com esse movimento gera essa coceira insuportável, tá? O que vai gerar também erupções, pequenas bolhas e linhas que ficam a partir dos túneis que eles cavam. Então a fêmea vai cavando, pai, e ao cavar, para depositar os ovos, vai formar linhas bem fininhas, que às vezes é observável também até. Coloca uma lupa ali, opa, tem umas linhas aqui, o médico que entende dessa parte aqui, obviamente já vai direto ali, isso aí deve ser a sarna, né, ou escabiose, como se fala, como sarna. Como sarna é um termo que as pessoas às vezes têm como um certo desgosto, a gente acaba utilizando escabiose, né, como um termo menos, sabe, utilizado como forma de preconceito. Lembrando que falar sarnento, falar assim, é um preconceito puro, porque, volto a dizer, não é uma doença que faça com que a pessoa seja uma pessoa pior por ter, né, enfim, interessante, né. Agora, só por curiosidade, a fêmea é ligeiramente maior que o macho. Tá, isso é muito comum em artrópodes, tá? Por quê? Porque a fêmea vai abrigar os ovos, tá? Ela tem que ser. E a fêmea tem um pouco menos de meio milímetro. Tá? Então fica aqui em torno de 0,4 milímetros, né? O macho é um pouquinho menor. Então eles variam de 0,2 a 0,4 milímetros. Então muito pequeno. Mas volto a dizer, com uma lupa boa e com os olhos bem afiados, você pode observar eles se eles estiverem na superfície da pele. Muito bem. Complicações, tá, pessoal? Sarna pode dar complicações? Pode dar complicação, pessoal. É óbvio que só o ácaro por si só não vai causar uma doença fora a coceira e a irritação. Uma doença mais grave, né? Mas enfim, eles podem formar crostas, principalmente aqui em pessoas que têm problema de imunidade, né, que está fazendo algum tratamento com quimioterapia, ou uma pessoa que é portador do HIV e não controla, né, enfim, aí ela pode ter uma baixa da imunidade e isso aqui gerar o que a gente chama de sarna norueguesa, que foi descrito primeiro na Noruega, que daí sim fica uma crosta muito forte, onde aqui podem ter centenas ou até milhares, tá? Milhares de ácaros. Então aqui está uma transmissão muito grande da sarna, nesse caso aqui da sarna norueguesa, mas volto a dizer, é uma coisa bem improvável de acontecer, embora possa acontecer. E pode também gerar infecções secundárias. Imagina, tem lá, tá, um ácaro cavando a tua pele. Você sente muita coceira e você coça demais. De repente uma bactéria entra ali, ela passa a se multiplicar, ou seja, uma infecção secundária. E aí pode dar uma infecção de pele que pode se agravar e aí tem que entrar até no antibiótico, né? Enfim. Transmissão. Olha só que interessante, pessoal. Lembre-se, o conhecimento é importantíssimo. Ela pode ser direta ou indireta. Fala assim, professor, pode ser uma IST? Ela, embora tenha... Só um pouquinho. Tô com uma tosse, pessoal. O bom do vídeo é que, mesmo doente, a gente pode gravar, que só transmite conhecimento, né? Não transmite a doença. Peguei do meu filho. Tá na escolinha, né? Fazer o quê? Traz doença para casa, tem que cuidar dele igual, enfim. Mas olha só. Ele não é uma IST, a SARA, embora possa, obviamente, ser transmitido a partir de um contato sexual, porque o contato sexual tem um contato direto com a pessoa. Então, há esse contato no qual a sarna, o ácaro, passa de um para outro. Mas não é uma IST, tá? Que fique claro, porque o contato, a transmissão se dá de forma direta. Você aperta a mão de uma pessoa, pode pegar, se a pessoa está com sarna, ou encostar, ou abraço. Essa é a forma mais comum, é a principal, de pessoa para pessoa diretamente. Mas pode também ser de forma indireta. Por exemplo, uma campanha do agasalho, no qual você recebeu um monte de roupas, e às vezes essas roupas estavam no corpo da pessoa e ela doou praticamente na hora. Então, isso pode ser uma forma também de contato. Ou, só um pouquinho de novo. Desculpem, pessoal, mas faz parte. Tem que gravar, né? Tem que dar aula aqui. Enfim, de forma indireta, tá? Então, compartilhamento de roupas, de toalhas, embora seja um pouco mais difícil, é
possível. Mas por que que é mais difícil? Esses ácaros, eles não vivem muito tempo fora do hospedeiro. Então um ácaro sai, vai viver algumas horas ou até 2, 3 dias fora, depois eles perdem atividade e têm dificuldade em voltar ali a atividade na pele. Então, essa forma acontece, tá? Mas é mais difícil do que a forma direta que se dá de contato de pessoa para pessoa diretamente. Agora, o aumento de casos se dá por alguns fatores. Pensa assim, ó, na antiguidade era uma doença extremamente comum. Então, nem se conhecia a forma de transmissão e tal, depois que foi se entendendo. Mas repara bem, o aumento da população é um problema, porque se aumenta a população, aumenta a aglomeração. E isso faz com que as pessoas acabam com contato mais direto. Tá? Então, por exemplo, abrigos, as pessoas estão muito juntas, estão compartilhando lençóis, roupas, cobertores. Isso é um problema, é aumento populacional. Crises sociais, por exemplo, pô, tem uma imigração, é guerra. O que faz com que as pessoas tenham um aglomerado novamente, fiquem muito aglomeradas. Se uma pessoa está com sarna, a distribuição, a transmissão se dá de forma mais acentuada e também até a resistência ao tratamento que alguns desses ácaros têm. Então, pô, antes o tratamento é resistência, né, pessoal? Isso acontece nos seres vivos, é que nem a resistência a antibiótico. Ácaros podem desenvolver a resistência ao longo do tempo, por seleção natural, a medicamentos. Então, vai lá, tu tratava aqui com cremezinho, pá, curava. De repente, agora esse cremezinho já não cura tão bem quanto curava antigamente, né? Então, isso é resistência. E também, obviamente, quando chega numa população assim, porque pensa comigo, olha que interessante. A sarna praticamente foi desaparecendo, desaparecendo. Nos anos 70, 80 volta a subir. Tá? Então se dá muito pelo aumento populacional, pela resistência a tratamentos e até pelo descuido das pessoas, beleza? E aí profilaxia. Profilaxia, o que deve ser feito para evitar? Então é fácil, se você sabe como transmite e o aumento de casos, você sabe também a profilaxia. Ó, tratar pessoas doentes. Moçada, tudo é tratar o doente. Se você trata uma pessoa que está doente, que está com a escabiose, essa pessoa para de transmitir. Se você trata uma pessoa que está com sei lá, ascaridíase, ela para de transmitir. Ou seja, tratar o doente sempre é uma medida profilática importantíssima, tá? A própria educação, educação sanitária, educação no geral, o conhecimento que a gente está fazendo aqui, porque o conhecimento faz com que a gente evite as doenças, tá? Não compartilhar roupas de cama, não compartilhar, enfim, evitar. E se for compartilhar, lavar sempre, né? Secar com temperaturas mais altas, evitar também aglomerações, é uma medida profilática. Tu vai numa casa de shows, vai ver um show lá de um cantor e tal, tá cheio de gente lá, tá apertado. Se a pessoa tá com escabiose e encosta em você e fica ali um tempinho, pode ser que transmita, de forma que tu nem conhece a pessoa. A aglomeração permite isso, né? E aí o diagnóstico clínico, o médico, volta a dizer, né, pessoal, se você tem dúvida se tem ou não tem escabiose, pelo amor de Deus, você vai no médico, ele vai analisar e fala, pô, na hora ele vai desconfiar, e se desconfiar, muitos médicos têm tanto conhecimento nessa área e falam, não, já faz o tratamento na hora. Ou para confirmar, laboratorial, faz uma raspagem na pele onde está as bolhas, a coceira, examina no microscópio e você vai ver ovos ou os próprios ácaros ali, né? Tem da fita gomada também, enfim. E o tratamento com cremes e também tem medicamentos via oral. Eu não vou falar aqui o nome desses medicamentos, porque senão o pessoal vai correndo lá na farmácia comprar e sempre é importante ter o diagnóstico antes do tratamento, é óbvio, né? Enfim, agora a questão da sarna é isso, moça. Se você sente coceira, principalmente, olha só, no pulso, nas axilas, virilha, atrás do joelho, nessa região aqui, é uma coceira insuportável, que tu coça demais, a ponto de formar ferida. E essa coceira aumenta muito na parte noturna, quando você se tapa, fica quentinho nos lençóis, ali na cobertinha, pode ter certeza que se trata, certeza não, né? Mas quase certeza que se trata de escabiose. E o tratamento é muito barato e muito simples. Tá? E é importante você se ligar também com o método profilático. Se você na sua casa está com escabiose, todos da casa devem se tratar e todas as roupas de cama devem ser lavadas, devem ser tratadas, passar ferro quente para evitar tratei, só que sobrou um ovo ali que depois chega na pessoa e uma fêmea que ficou ali. Então tem que tratar todas as pessoas da casa e seguir corretamente o tratamento indicado nesses cremes e nesses medicamentos e que o médico vai prescrever. Certo? Então tamo junto aí. Vamos lá, um grande abraço.